nono, bom dia, tudo bem? Nono é o seguinte, faremos a correção dos exercícios de sexta-feira passada, tá? Sobre regência verbal. Conteúdo esse do nosso teste. Vamos lá. Questão de número 1. Deixa só eu aproveitar e pegar aqui as questões, peraí. A questão de número 1 diz o seguinte: assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Em seguida, justifique seu erro e o corrija, tá? Então, é o seguinte, a questão de número 1, tá? A resposta é a letra A. Assistimos um belo espetáculo de dança na semana passada. Por que tá errado, gente? Porque o assistir, no sentido de ver, tá? E aí já entra a justificativa. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é VTI, ele é verbo transitivo indireto, perdão. Ele é verbo transitivo indireto, tá? Então, faltou aí a preposição. Então, a correção vai ficar: assistimos a um belo espetáculo de dança na semana passada. Ok? Então, estou falando pausadamente para que vocês façam a correção. Tranquilo? Questão de número 2. Quando o verbo implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração com objeto direto, como se vê em. Então, quando o verbo implicar tem sentido de produzir alguma consequência, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele não pode vir acompanhado de preposição. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando era pequena, todos sempre implicavam comigo. Esse implicavam comigo não está nesse sentido aí de acarretar uma consequência, enfim. No sentido de implicar, de ser uma pessoa implicante. Então, a letra A já não poderia ser. Todos implicam com gremistas. Esse implicar também não está no sentido de produzir consequência nenhuma, tá? Na letra C, pelo que diz o assessor, isso implica em gastos. Opa, aqui você está gerando uma consequência. Qual é a consequência? De gerar gastos, de você ter gastos. Mas qual é o problema dessa letra C? Porque quem implica não implica em alguma coisa, implica alguma coisa, porque está acarretando uma consequência, e quando tem esse sentido de gerar uma consequência, ele é transitivo direto, então não pode ser implica em gastos, tá errado. Estaria certo se fosse isso implica gastos, tá? Então a letra C não pode ser. Na letra D, o atraso no pagamento do carnê implica em juros. O mesmo problema, implica juros, gera juros. Não pode ser implica em juros. Por fim, uma nova briga implicará situação desconfortável. Tá correto. Por quê? Porque esse implicar aqui está gerando uma consequência e o que vem depois é um objeto, tá? Direto. Então, a resposta é a letra E. Questão de número 3. Assista amanhã a revista eletrônica feminina que é referência do gênero na TV. O verbo destaque está em desacordo com a norma gramatical, então eu já disse que está errado. Identifique esse erro de regência. Bom, qual foi o problema aqui? É que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. E aqui eu falei assista a revista. Revista é uma palavra feminina, então já pede um artigo feminino. Para que isso aqui vire uma preposição, eu preciso usar esse a craseado. Porque o a craseado é a junção da preposição mais o artigo. O artigo já está aí antes da revista. Sexta amanhã, a revista. Então, para que vire transitivo indireto, ele precisa de um acento grave correspondendo à crase, tá? Então, o verbo em destaque está em desacordo, identifica esse erro. Então, o erro está justamente o verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. E logo, consequentemente, pede preposição. Reescreva a frase corrigindo-a. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. Peraí. Tranquilo? Por fim, número 4 aí. Assinale a alternativa que contém as respostas certas.
visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Gente, olha só. Aí na primeira folhinha diz o seguinte, peraí. Primeira não, aí nessa folhinha mesmo, onde estão os exercícios. Visar. No sentido de pretender, de ter em vista, ter em mente, ele é transitivo indireto. Olha só, visando apenas os seus próprios interesses. Ele está o quê? Tendo em mente o quê? Tendo em vista o quê? Os seus próprios interesses. Então, visar vai ser transitivo indireto. Então, visando apenas aos seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Então, a número 1 já está errada. Então, não pode nem ser a letra B, só pode ser o quê? A letra A. A resposta é a letra A. Número 2. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Ok, o verbo preferir pede a preposição a. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Nem mais nem menos, porque se prefere já gosta mais de uma coisa do que da outra. Número 3 aí. Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Aspirar. Gente, vamos voltar à folhinha. Aspirar, quando você tem o sentido de desejar, de almejar, ele é transitivo indireto. Então, aspirava a alguma coisa. A quê? A uma posição de destaque. A preposição já está aí. Não pode ser craseado, tá? Porque está diante aí de um artigo, não faz sentido, tá? Há uma posição de destaque, isso aí não teria como você colocar craseado. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Gente, aspirar no sentido de inspirar, de colocar pra dentro, né, de você estar cheirando alguma coisa, é transitivo direto. Então, aspirando o perfume, não ao perfume, tá? Então, a única que tá errada aí é a número 1. Então, acho que estão certas 2, 3 e 4. Então, a resposta é a letra A. Tranquilo? Bom, fechamos aqui a correção desses exercícios, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.